Bom dia a todos. Hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos. Estou iniciando a leitura e o comentário desses livros também, que vai caminhar paralelamente ao trabalho de divulgação do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é um trabalho diferente, que não vou fazer a elevação quando estiver falando sobre as perguntas e as respostas do Livro dos Espíritos. E deixando muito claro que os livros espíritas eles são assimilados de modo diferente por cada uma das pessoas que faz a leitura, a depender inclusive do grau de conhecimento da doutrina de cada um. Embora já tenha muitos anos de leitura de livros espíritas, fiz a leitura do Livro dos Espíritos uma única vez e tem um linguajar um pouco mais difícil realmente, em algumas partes um pouco mais difíceis de serem compreendidas. Então, para aqueles que estiverem acompanhando, eu peço muita paciência, que façam também a leitura do Livro dos Espíritos nos seus lares, para se inteirar das verdades espirituais, e cada um vai assimilar um pouco desses conhecimentos. Se nós não conseguirmos entender tudo, é certo que aquilo que nós conseguirmos compreender vai nos auxiliar nessa nossa existência e em existências futuras. Então, sem maiores comentários, eu vou passar direto à leitura das perguntas e comentando as respostas na medida do que eu conseguir compreender. Então vamos lá. Capítulo 1, o livro primeiro do Livro dos Espíritos, trata sobre Deus. Então começa dizendo Deus e o infinito. A primeira pergunta foi feita por Allan Kardec aos espíritos foi: que é Deus? E a resposta dos espíritos foi: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, nessa primeira pergunta, Kardec já perguntou, obviamente, o que é Deus, porque todos nós temos dúvidas em relação à grandeza, né, do Criador. E a resposta que veio dos Espíritos foi que ele é a inteligência suprema. Não existe nada que se equipare à inteligência divina. E que ele é o Criador de tudo. Tudo que nós conhecemos. Todos os seres viventes são criações divinas. Todas as coisas materiais são de criação divina. Então, Deus é o Criador de tudo e de todos. Pergunta número 2. Que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então, infinito, de um modo geral, nós entendemos, sem ter uma compreensão mais alargada, daquela coisa que não tem começo, não tem meio e não tem fim. E aí a pergunta número 3 diz o seguinte: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela coisa, ou pela própria coisa, e definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que também não o é. Então, muita gente já se fez a pergunta de onde que teria vindo Deus. E aí, muita gente acaba chegando na conclusão de que Deus seria equivalente ao infinito, porque não tem começo, não tem meio e não tem fim. Não se saberia ao certo como que Deus surgiu e a partir daí como que ele criou tudo e todos, né? E o que os espíritos nos dizem é que nós não temos capacidade de compreensão do que seria Deus efetivamente. A nossa linguagem humana não permite a nós entendermos a real dimensão de Deus. Na sequência do Livro dos Espíritos, então ele começa a dar provas da existência de Deus. E aí a pergunta 4 pergunta o seguinte: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? A resposta: num axioma que aplicais às vossas ciências.
Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe. Ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que o nada pôde fazer alguma coisa. Então, tem muita gente que acredita que o universo surgiu de uma explosão, né, o Big Bang. Né? Independentemente de como que surgiu o universo, é claro, para mim pelo menos, que se você não tem nada, esse nada não pode gerar alguma coisa, porque nada é a ausência de qualquer coisa. Então, a partir desse entendimento inicial de que se não tem nada, ele não pode ter criado alguma coisa, a gente parte para um segundo passo de interpretação, que é o seguinte: tudo o que foi criado tem um criador. Então, toda causa, né, todo efeito tem uma causa. E aqui o que se diz, então, basicamente se não havia, se alguém criou o universo, os planetas, os seres viventes, esse alguém preexistia tudo. E esse alguém, obviamente, que é o Pai Celestial. Pergunta 5. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si mesmos da existência de Deus? Que Deus existe. Porque de onde lhe viria esse sentimento se ele não repousasse sobre nada? É ainda uma consequência do princípio que não há efeito sem causa. E aqui o livro dos Espíritos nos diz claramente que todo homem sente dentro de si a existência de um poder superior. E isso decorre, inclusive, do fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança divina. Então, nós todos, mesmo sem compreender bem a extensão de Deus, sabemos da sua existência. Isso fica gravado na nossa alma. E por mais que se queira dizer que não se acredita nele, no fundo, todos os homens acreditam num poder superior, e esse poder superior é Deus nosso Pai. Vejam vocês que até mesmo aqueles que se dizem ateus, quando passam por uma situação muito difícil, normalmente a expressão e a exclamação que se tem é: ai meu Deus, ou valha-me meu Deus, proteja-me meu Deus. Então, no fundo, no íntimo de cada homem, todos nós sabemos da existência divina. Então, para um início de estudo do Livro dos Espíritos, é isso, são 5 perguntas que eu vou fazer por vídeo, e em breve nós voltamos com a continuidade das perguntas, das respostas, e vamos tentar, na medida do possível, elucidar as dificuldades de interpretação. Um grande abraço a todos.